Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo veremos como aplicar o Two-Way Data Binding em um formulário que tenha muitos campos, ou seja, como fazer a sincronização dos dados do formulário com um objeto declarado na classe componente, ou seja, alterando o formulário, altera os atributos daquele objeto, ou alterando os valores daquele objeto, alteram-se os campos do formulário. Aqui em cima temos então a notação do Two-Way Data Binding, que usa a diretiva ngModule dentro de um par de parênteses e dentro de um par de colchetes, uma vez que o Two-Way Data Binding é a junção do Property Binding com o Event Binding. Então vamos aqui para o nosso exemplo na aplicação do Rollbank, mais precisamente na página de doação, onde temos um formulário com 3 campos. O primeiro aqui é apenas um select para selecionar um valor pré-fixado. Ele mostra um alert confirmando o valor selecionado e já altera lá na classe do componente, refletindo aqui na visão, e também temos o nome do usuário que já está preenchido no objeto lá no componente, ok? Se eu clico em doar, ele apresenta a mensagem de sucesso, apresenta também um novo botão para doar de novo. Se eu clicar nesse botão, ele vai resetar os valores do objeto lá no componente, resetando, portanto, via Two-Way Data Binding, os valores aqui nos campos do formulário. Beleza? Então vamos para o código ver como isso foi implementado. Temos o componente Donation na sua respectiva pasta, tá? O Donation Component, que vai referenciar apenas um objeto de modelo que é o Donation. Esse objeto é da classe Donation que está declarado aqui na pasta Model, junto com Transaction, junto com User. Se eu abrir o Donation, ele basicamente tem um construtor aonde foram declarados alguns atributos via injeção de dependência, aonde esses modificadores de acesso são obrigatórios, mas como o date ele foi inicializado com a data corrente e não foi incluído no construtor, foi declarado fora do construtor, sem necessidade aqui no modificador de acesso, porque o padrão é público. Por ser uma classe, eu poderia gerar basicamente clicando aqui no botão direito, New File, dar um nome para a classe, logicamente em minúsculo, minúsculo em termos de nome de arquivo, mas em nome de classe usa a notação upper camel case. Ok? Então tem essa diferença. A classe no TypeScript começa com maiúsculo, mas o arquivo sempre é minúsculo. E quando é um nome composto, é separado por hífen. Ok? Então poderia ter criado como sendo um arquivo normal, ou poderia então usar o Angular CLI com o comando ng, g de generate, class ou cl e o nome da classe. No caso aqui, donation, colocar o "-d" para ele simular a criação da classe. Então nesse caso aqui ele iria gerar essa classe dentro da pasta app, e não é isso que a gente precisa. Então a gente vai dar novamente um comando e colocar a pasta model, ok? Com isso ele vai incluir a classe donation dentro do pacote model. Como já existe, ele gerou ali um conflito, tá? Mas se eu nomeasse ela aqui para donation 2, a geração iria acontecer com sucesso. Uma outra forma seria usar o NX Console, tá? Então aqui tem o generate. Se eu clicar em generate, escolho aqui para gerar uma classe. Aqui a gente define então o nome da classe, donation 3 que seja, o nome do projeto, Rollbank, o path a partir do root, então o root é o src, então a gente coloca src app model. Não vamos gerar os arquivos de testes. Beleza, seria isso. Ele vai já, se eu clicar fora aqui, ele já vai executar o comando prévio. Então, src app model é isso que a gente precisa. E para executar de fato sem o dry run, tá? Sem a simulação, a gente clica em run aí em cima e ele executa o comando. A gente pode conferir lá no nosso diretório que foi gerado um novo arquivo, donation 3.tss. Esta classe, por ser tão simples, ela não é incluída no módulo, nada, então é uma classe bem simples. Vou apagar ela porque nós já temos a nossa classe de donation. Removendo essa classe, perfeito. Então voltando aqui ao nosso
componente, temos o donation. Essa exclamação foi utilizado porque ele não foi inicializado aqui nessa linha junto com a declaração e também não foi inicializado no construtor. Então, se eu passar o mouse aqui em cima, ele vai falar justamente isso. E com a exclamação, o desenvolvedor afirma que esse atributo não será nulo, uma vez que ele será inicializado ali no ng-onInit, que é o gancho do ciclo de vida do componente que vai ser executado no carregamento desse componente na página. Ok? Então o ng-onInit ele inicializa o usuário no local storage, caso ele não exista. Ele pega esse usuário do local storage, aqui está utilizando esse web storage útil, que é uma classe estática declarada lá no pacote útil, que tem alguns métodos de get, de set, basicamente para evitar o uso do JSON parse ou do stringify de forma redundante no código. Então essas chamadas são encapsuladas dentro desses métodos estáticos da classe Web Storage útil, facilitando a vida então do desenvolvedor. Aqui foi usado um cast, porque esse get ele vai retornar um n, a gente pode verificar aqui, vai retornar um tipo n, ou seja, qualquer coisa, tá? Inclusive pode ser visto passando o mouse aqui em cima do get, que o retorno é n, conforme ali mais à direita. E a gente faz então o cast para user a fim de utilizar o username, sendo que user tem username, a senha, o saldo e um conjunto de transações. Beleza? Fizemos o cast. E aqui, quando estamos trabalhando então com formulários que tem mais de um campo, a ideia é mapear cada campo a um objeto do componente. Esse objeto é da classe donation, ok? E no ng-onInit, a boa prática é inicializar esse objeto com valores default. Nesse caso, então, inicializado o valor com 0, e já, nesse caso, como temos apenas um usuário cadastrado, a gente inicializa aquele campo com o nome do usuário. Então, esse aqui é o two-way data binding, modificando o atributo aqui do componente, isso é refletido lá no HTML, uma vez que no HTML temos o form, temos o primeiro input com o two-way data binding apontando para o valor do objeto donation e também temos ali o input referente ao username que está apontando para o atributo username do objeto donation. Lembrando que para utilizar o ng-model, utilizar o two-way data binding dentro do formulário, o input, além de utilizar essa notação do ng-model, também tem que ter o atributo name. Ok? Então, basicamente é isso que foi implementado. Então, se eu clicar no botão de submit, tá? Do submit, inclusive aqui tem o evento de submit, né, que é do formulário, e tem o evento de click, apenas para exemplo, demonstrando que o mesmo botão ele pode ser do tipo submit e pode tratar eventos de click. Então, se eu clicar nesse botão, a submissão será realizada, fazendo com que o ng-form, que é a diretiva que está inclusa aqui nesse formulário, faça a invocação do onSubmit, usando aqui a diretiva ng-submit, mas poderia muito bem substituir por apenas submit por conta da inclusão do forms model, né, lá no módulo. Então foi incluído aqui o forms model do pacote Angular Forms para que este formulário seja tratado pelo Angular, ok? Então, ao clicar em Submit, esse método será chamado e aqui fará a verificação do valor, se ele é negativo, se é menor do que 10, então vai continuar com o processamento e no fim do onSubmit, a intenção é resetar este valor para preparar o formulário para uma nova inserção. Mas só que neste caso foi incluído um novo botão, que é o botão de doar de novo, poderia ser um botão novo, que ele vai invocar esse click reset form, tá? No evento de clique, se eu clicar nesse botão, este método será invocado e basicamente o que ele faz vai ser instanciar novamente essa classe de modelo, resetando então o modelo para o formulário, fazendo com que os valores inseridos nos campos daquele formulário sejam inseridos em um novo objeto para ser persistido no local storage ou enviado para o back-end. Então é isso, pessoal, só uma explicação rápida aí do mapeamento entre campos de formulário a atributos
de um objeto modelo representando aquele formulário para ser posteriormente persistido ou então enviado para uma API. Então é isso, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.